Equação do segundo grau do tipo ax² mais c igual a zero. O que é uma equação do segundo grau? Então, uma equação do segundo grau é um polinômio de grau 2 escrito nessa forma aqui, ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Porém, o a nunca vai poder ser zero, enquanto que o b e o c podem ser zero. Então, a equação do segundo grau que nós vamos estudar, ela não vai ter o valor do b, ou seja, o b vai ser zero. Então, aqui eu coloquei algumas equações que são exemplos de equações de segundo grau. O que vocês podem perceber aqui? Que uma equação do segundo grau obrigatoriamente vai ter que ter o x ao quadrado. Então, por isso que diz aqui que é um polinômio de grau 2. De grau 2 quer dizer que o expoente maior da incógnita x vai ser 2. Então, se tivesse equação de primeiro grau, não poderia ter esse 2x ao quadrado, teria que ser um x mais 4, por exemplo. Então, equação do segundo grau, o polinômio vai ter que ser de grau 2, então vai ter que ter um x ao quadrado, um y ao quadrado, alguma letra elevado ao quadrado. E não pode ser maior do que 2. Por exemplo, x ao cubo não é equação do segundo grau, é uma equação do terceiro grau. E é equação porque tem uma igualdade. Então, aparece uma igualdade, igual vem, equação e igual, elas são palavras, uma palavra deriva da outra. Tá? Nós vamos estudar desse formato aqui, onde tem um ax² mais um valor do c. Então, essas quatro formas aqui é que a gente vai estudar agora. Esses outros formatos a gente estuda no nono ano, então envolve outras formas de calcular a equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau a gente procura descobrir o valor do x, de forma que a equação se torne verdadeira. Então vamos fazer uns exemplos para entender melhor esse conteúdo. Então nós temos uma equação de segundo grau e ela é x² menos 81 igual a zero. Essas equações de segundo grau que nós vamos ver agora, elas são incompletas. Como elas são incompletas, nós podemos resolver da mesma maneira que nós resolvíamos a equação de primeiro grau. Então, lembra que nós estudamos a equação de primeiro grau, aula passada, sétimo ano? Realmente. Então, lá nós vimos que poderíamos pegar, somar 81 desse lado e somar de 81 do outro lado, isolava o x e descobrimos o valor do x. Como a gente já está mais acostumado à equação, nós vamos fazer de forma mais direta. Como que é de forma direta que eu estou falando? Pegar e passar esse 81 para o outro lado da igualdade. Quando a gente passa para o outro lado, ele estava menos 81, vai passar mais 81. É isso que é a forma direta. Na forma matematicamente correta, seria somar 81 aqui e somar 81 aqui. Nós só fizemos de forma mais direta, passamos para o outro lado, somando 81. O x não está sozinho ainda, tem um quadrado aqui em cima do x, então nós vamos ter que pegar esse quadrado e passar para o lado 81. Como é uma potência, quando a gente passa para o outro lado, a potência ele vira raiz. Tá? Então, o correto seria colocar a raiz quadrada aqui desse lado, raiz quadrada aqui desse lado, cortava a raiz quadrada com x ao quadrado. Mas vamos de forma direta, então, passar esse quadrado para o lado de lá em forma de raiz quadrada. Então, potência, o inverso da potência, vai ser raiz quadrada. Então, o x está sozinho, basta só resolver a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, então, pode ser mais 9 ou pode ser menos 9. Tá? Então, mais 9 vezes mais 9 vai dar 81. Menos 9 vezes menos 9 vai dar 81. Então, aqui essa equação vai ter duas raízes, duas soluções. Então, se ouvirem a palavra raiz, raiz e solução é a mesma coisa.
Então, o x pode ser tanto mais 9 quanto menos 9, que essa equação vai ser verdadeira. Então, se eu substituir o x por mais 9, vai dar mais 9 ao quadrado, vai dar 81, menos 81 vai dar 0. Então, está sendo verídica que o 9 é uma raiz dessa solução. Por exemplo, o 10 não é a raiz dessa solução, porque se eu colocasse 10 aqui no lugar do x, ia ficar 10 ao quadrado, ia ser 100. 100 menos 81 não ia ser 0, então ela não iria ser verdade. Vamos para mais um exercício. Nessa outra aqui, então, temos uma equação do segundo grau e ela é 3x ao quadrado igual a 48. Então, primeira coisa aqui que nós vamos ter que fazer é passar esse 3 para o lado de cá. Veja que o 3 está multiplicando o x, então quando a gente passa ele para cá, nós vamos ter que passar ele com a operação inversa do que ele está fazendo aqui. Então, ele está 3 vezes x ao quadrado, então nós vamos passar para o lado de cá, dividindo o 48. Então, vai ficar x ao quadrado, o 3 não está mais aqui, ele está lá do outro lado. Então, aqui ele estava multiplicando, veio para o outro lado, veio dividindo. Daí, divide o 48 por 3, né? Divide 48 por 3, vai dar 16. Lembra o que faz com o quadrado do x? Passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 pode ser mais 4 ou pode ser menos 4. Mesma ideia que o exercício anterior. Então, as raízes dessa equação são menos 4 e mais 4. As equações de segundo grau podem ter duas soluções, podem ter uma solução ou pode ter nenhuma. Então, diferente da equação de primeiro grau, que sempre tinha uma solução, aqui não. Aqui pode ter 0, 1 ou 2. As equações de segundo grau desse tipo sempre terão duas soluções. Uma aplicação, tá? Então, esse exercício 3 diz assim: se 4 quadrados têm juntos uma medida de 16 centímetros quadrados. No caso, medida de área, né? Então, a área desses 4 quadradinhos aqui vai dar 16 centímetros quadrados. Qual é a medida do comprimento do lado de cada quadrado? Então, quer-se saber quanto vai medir cada lado desses quadrados, tá? Então, aqui esses 4 quadrados formam um quadrado maior, quer saber quanto mede cada lado. Como a gente não sabe nada dessas medidas, só sabe a área total, então vamos chamar cada ladinho de x. Tá? X, x. Todos eles têm a mesma medida, né? São 4 quadradinhos, vejam que eles têm a mesma medida. Para calcular a área desse quadrado aqui, não sei se vocês lembram a fórmula. A fórmula era a área desse quadrado é base vezes altura. Então, a base aqui embaixo, né? Podemos pegar a mesma aqui de cima, vai ser 2x. Tem um x aqui, mais um x aqui, vai dar 2x. A altura também, 2x. Então, a área que é 16, que foi dado no problema, vai ser igual a base vezes a altura. A base que é 2x e a altura 2x. 2x vezes 2x vai dar 2 vezes 2, 4. X vezes x, lembram lá dos monômios? Quando multiplica monômios onde a base é a mesma, acaba somando os expoentes. Então, x na 1 vezes x na 1, x na 2, né? Então, 16 igual a 2x vezes 2x é a mesma coisa que 16 igual a 4x ao quadrado. Ficou uma equação do segundo grau, como nós tínhamos visto antes. Então, primeira coisa, o que fazemos? Passamos o 4 para o lado de cá. Passamos ele dividindo, porque ele estava multiplicando. Dividimos o 16 pelo 4, que vai dar 4. E daí, o que a gente faz com o quadrado do x? Passa para o outro lado em forma de raiz, aqui embaixo. Então, raiz quadrada é 4, né? Então, o x vai valer mais ou menos 2. Como é uma situação de medida aqui, nós vamos utilizar o mais 2 como resposta. Então, cada valor do x vai valer 2 centímetros. Ou seja, cada lado do quadrado, no caso o quadrado maior, vai ter 4 centímetros.
2 daqui, mais 2 daqui, 2 mais 2, 4. Então vai ter 4 centímetros desse lado vai ter 4, desse lado 4, desse lado 4. Mais um exemplo aqui no caso dessa equação, o valor do C ele está repartido. Tem um pouco para o lado de lá da equação e um pouco do lado de cá. Mas o cálculo se torna semelhante. Então, normalmente nós tínhamos nas outras um valor de 0 aqui, onde está o 3. Mas não muda nada. Então, primeira coisa de tudo, nós vamos passar esse 3 aqui para o lado da direita. Ele está menos 3, ele vai passar para lá mais 3. Então, ele passa o inverso do que ele está aqui. Daí, soma 3 com 3, ele vai dar 6, né? 3 mais 3, 6. Então, vai ficar assim, 6x ao quadrado igual a 6. Agora, o que a gente faz com esse 6? Ele está multiplicando o x quadrado. O que a gente faz com ele? Passa para o outro lado, dividindo, né? Então, está multiplicando, passa o inverso da multiplicação, divisão. 6 dividido por 6. Agora resolvemos. Quanto que é 6 dividido por 6? Muito bem, é 1. Agora, x ao quadrado. O que faz com o quadrado do x mesmo? Estão lembrados? Estão lembrados. Então, passa para o lado de lá em forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 pode ser, então, mais 1 ou menos 1. Então, nessa equação aqui, nós podemos substituir o x por 1 ou por menos 1, que o cálculo vai estar correto. Então, mais 1 ou menos 1 são as raízes dessa equação. Então, a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, a gente resolve como resolvia a equação de primeiro grau, né? Vai isolando o x, né? Isola a letra, vai passando para o outro lado os valores de forma inversa ao que ele está fazendo, né? Então, se estava menos, passou mais. Se estava vezes, passou dividindo. E algo que também que pouco se via na equação de primeiro grau, não se via, era o quadrado, né? Então, quando tiver quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada.